Quero deixar aqui um pequeno testemunho da minha vida. São poucos minutos e eu gostaria que você ouvisse até o fim. Tenha paciência para ouvir. É um conselho de Deus para todos nós. O testemunho é: por quê? E por causa de quê que eu saí da Igreja Católica? Como que eu saí? O porquê? Nós vamos ver através dessa mensagem. No capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, verso 32, está escrito assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então há, no entanto, uma só verdade, que libertará as pessoas do pecado, da destruição e do domínio de Satanás. Então existe um só caminho. Pelas Escrituras, eu entendi, e é verdade, que existe um só caminho e um só Deus. Eu vivi na Igreja Católica 32 anos. Não foram 32 dias. Então não seria fácil. Não seria por conversa de outras pessoas que eu iria sair da Igreja Católica. Eu saí da Igreja Católica porque eu conheci a verdade examinando as Escrituras. Sem dúvida alguma, pessoas pregaram para mim, mas eu não ficava só no que as pessoas falavam e nem criticavam eles. Eu ia para as Escrituras, examinava e iria conferir se realmente o que eles falavam para mim era verdade e estava realmente nas Escrituras. Então eu fui tirando as minhas dúvidas através da leitura da Palavra de Deus e da revelação do Espírito Santo. E eu estava lendo porque todo o católico, com certeza, eu creio que a maior parte deles, e tem dúvidas. E nós vamos esclarecer agora por esta mensagem, talvez tire a dúvida de alguns, ou de todos. Por que nós católicos, no caso que eu era um católico, eu tinha assim dentro de mim, que eu participei de muitas missas, muitas novenas nas casas, e via, as imagens postas assim, tipo de um altar, e que tinha uma fita que saía debaixo daquela imagem, e no final da novena a gente ia lá, se benzia e beijava aquela fita. Então isso não é nada mais, nada menos que uma adoração. Fazíamos assim, ali um culto, prestava ali um culto de adoração àquela imagem, que ela estava posta ali, então era realmente para ela que a gente estava fazendo aquela novena, mas na mente das pessoas estava sendo para Deus, mas Deus não estava recebendo aquilo, porque não era no nome de Deus, porque a pessoa adorada ali, quer dizer, o indivíduo adorado ali era aquela imagem. Então eu participei de muito disso, participei de muitas procissão e vi muitas coisas. Então foram entrando dúvidas. Ainda católico, eu comecei a ler a Bíblia, não entendia e comecei a ter algumas dúvidas. Depois que eu me converti ao Senhor Jesus, ainda com muitas dúvidas, porque foram 32 anos, não foram 32 dias, eu estava ali saindo de uma religião que eu vivi nela. Então não era fácil
eu se dispor, ou sair ali de uma hora para outra, eu teria que ter certeza naquilo que eu estava fazendo. E eu encontrei essa certeza dentro das Escrituras. Aí eu fui ver, começando já no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, que é a saída do povo do Egito, quando Deus dava ali os 10 mandamentos para o povo de Israel. No capítulo 20, no verso de número 4, Deus fala o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nenhuma semelhança do que há nos céus, na terra, debaixo dos céus, e na água, debaixo da terra. Não farás para ti. E eu fiquei questionando, porque eu estava procurando, pesquisando na Bíblia. Mais na frente, lá no livro de Números, capítulo 21, no verso 8 e 9, Deus manda Moisés fazer uma imagem. Olha que confuso, olha que coisa, que se você não tiver a revelação do Espírito Santo, você fica confuso e acaba se enrolando e ficando nisso mesmo. Mas lendo e pesquisando, pedindo a misericórdia de Deus, Deus foi revelando a sua palavra. Então, em Números, capítulo 21, o verso 8 e o verso 9, Deus manda Moisés construir uma imagem, uma serpente de metal, que era uma imagem. E se levantasse numa haste, e todos aqueles... Vamos ler Números capítulo 21, para ficar bem, para nós entendermos bem. Números capítulo 21, o verso 8 e 9, que diz assim: e disse o Senhor Deus a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Entendendo bem esta palavra, o que Deus estava dizendo ali? O povo de Israel estava murmurando, estava se levantando agora contra Deus e contra Moisés. Eles estavam questionando Moisés por que Moisés tirou eles do Egito para matá-los no deserto. Eles estavam murmurando contra a comida, contra o pão, o maná que Deus derramava, dava para eles. Eles estavam agora contra Deus e contra Moisés, murmurando. Estavam se enojando daquele maná, ou daquela comida, e eles diziam: um pão vil, coisa que não presta, que Deus está dando para nós. E Deus se irou com aquele povo. E ali Deus permitiu uma serpente ardente que picasse e mordesse aquele povo. E o povo de Israel estava morrendo aos muitos. Então aqueles que estavam vivos, vendo a mortandade dos seus parentes, e eles começaram então agora a pedir a Moisés, que Moisés intercedesse, orasse por eles a Deus, para que Deus aplacasse a sua ira. E Deus pediu para Moisés fazer essa serpente, essa estátua, essa imagem dessa serpente, e levantasse ela numa haste, e todos aqueles que fossem picados por uma serpente venenosa, se olhasse para aquela imagem, para aquela estátua, seria curado, ou ficaria vivo. Só que o povo começou a receber muitas curas, muitos milagres, e eles agora dividiu a sua adoração. Eles começaram agora a adorar a imagem e ao mesmo tempo a Deus. Então eles dividiram, e nós vamos ver pelas Escrituras que Deus não aceita honra e glória para outro Deus. A honra e glória é só para Deus, o Deus vivo. E nós vemos que eles começaram então a se adorar, a se prostrar diante daquela imagem. E lá na frente, Deus manda
destruir aquela serpente por conta das obras que aquele povo estava fazendo. E então agora estava esquecendo de Deus, dividindo a adoração com aquela imagem. Deus usa o rei Ezequias e destrói aquela imagem. Vamos ler, está escrito, está em 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18. Vamos procurar aqui 2 Reis, capítulo 18, verso de número 4, que diz assim: Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Colocaram um nome para aquele Deus, para aquela estátua, e Deus mandou Ezequias destruir aquela estátua. E ali cessou aquela adoração. Mas aonde está escrito no Novo Testamento a respeito desta imagem, dessa serpente? Vamos lá para o Evangelho segundo Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, e o verso de número 14. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, e o verso de número 14. Vamos ver esse relato. Diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus estava dizendo através daquela serpente, Deus estava dizendo para aquele povo, através daquela serpente que levantou no deserto, Deus estava levantando no futuro a Cristo, que todo aquele que olhasse para Cristo seria salvo. Esse era o objetivo daquela serpente. Mas o povo estava como cegos. O povo não estava entendendo. Por isso, Deus levantou aquela serpente para mostrar para eles que no futuro Deus levantaria, ergueria Cristo ali na cruz, e todos aqueles que aceitassem o plano da salvação, o plano daquela obra tão grande que Deus estava fazendo, olhasse para Cristo, seria salvo. Então esse era o objetivo. E eu fiquei olhando e continuando a ler as Escrituras, eu vi, mas por que lá em Êxodo Deus manda fazer, em Números Deus manda destruir? Deus explicou pelas Escrituras. Por que servir um Deus que não pode fazer nada? E eu continuei lendo e deparei com o Salmo de número 115. Salmos de número 115, o verso 1 em diante, diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? As nações dizem para o povo de Israel: onde está o seu Deus? No verso 3, a resposta: mas o nosso Deus está nos céus, e fez tudo o que lhe apraz. O verso 4 vem o Deus falando, a palavra de Deus dizendo assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz têm, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Aí o verso 9 diz: confia, ó Israel, no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Então aqui está a palavra de Deus dizendo que como que eu vou servir um Deus que não pode fazer nada por mim? Como que eu vou dividir a minha adoração com essas imagens, com esses cultos que não provém do Senhor? Então eu fui entendendo que realmente eu estava errado, estava sendo enganado. Por isso eu li as Escrituras e comecei então a meditar e crer. Só o Senhor é Deus e nenhum outro há. Também participei, como eu disse, de muitas novenas,
de muitas procissões, muitas peregrinações, e eu via tudo isso, e dentro de mim, Deus trabalhando já, eu achava que aquilo não era necessário. Por que carregar um Deus? O nosso Deus não é vivo, por que andar com Ele no ombro? Por que ele precisa de alguém para limpar Ele? Por que carregar Ele? Não é Ele que carrega nós nos braços? Não é Ele que dá vida, o ar que nós respiramos? Aí eu fui ver, aonde está escrito que diz na palavra que não pode, que Deus não aceita, que carrega em procissão um Deus, ou que cultua um Deus. Vamos ver em Isaías capítulo 45. Isaías 45, o verso de número 20. Isaías 45, o verso 20 diz assim que Deus não quer que carregue nada em procissão. A procissão não provém de Deus e é abominação. Vamos ver o verso 20 de Isaías 45. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações, nada sabem. Os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Agora a parte B do verso 21. Diz assim: porventura não sou eu o Senhor? E não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há outro fora de mim. Então Deus está dizendo aqui esclarecidamente pelas Escrituras que não provém dele procissão, nenhum tipo de veneração, nenhum tipo de culto a deuses estranhos. Mas eu ainda em dúvida, eu questionei com Deus, em Deuteronômio capítulo 4, do verso 15 ao verso 20, Deus continua falando. Lembra quando Deus apareceu para Moisés na forma de fogo, naquela sarça ali no Egito, ou ali no deserto? Deus diz, lá em Deuteronômio, não vou ler para nós ganharmos tempo, Deuteronômio, depois você pode ler, capítulo 4, do verso 15 ao verso 20. Deus estava dizendo ali: eu não apareci em forma de homem, eu não apareci em semelhança de homem, para que ninguém viesse fazer uma escultura, para que ninguém viesse fazer uma imagem. E Deus dava ali uma lista que não pode fazer imagem nem do que está nos céus, nem de passarinhos, nem de homens, nem de nenhum tipo de animal, e nem de peixes. Então isso que Deus estava dizendo, não pode. Deus não se agrada de maneira nenhuma que nós adorássemos ou adoramos outros deuses. Então eu estava contra a vontade de Deus. Agora, mais uma palavra que eu posso deixar para todos ouvirem. Maria foi assunta aos céus? Maria foi viva aos céus? Vamos ver o que a Bíblia diz em João, capítulo 3, e verso de número 13. João 3, o verso 13. João 3, 13 diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Esse verso está dizendo assim: não existe outro Salvador que está vivo no céu, que foi assunto aos céus. Não existe outro Salvador. É só Jesus Cristo que subiu ao céu, ao qual desceu e morreu por nós. É só Jesus. Não existe ninguém no céu vivo que pode interceder por nós, para nós sermos salvos. Maria foi uma mulher escolhida por Deus, um ventre escolhido por Deus, para gerar o nosso Salvador. Mas ela foi usada por Deus tremendamente, mas nem por isso ela pode fazer alguma coisa por nós, porque ela partiu para a eternidade e não está viva. De Gênesis e Apocalipse não encontrei
nenhum verso que diz que Maria subiu assuntos ao céu, que foi viva, que ela está viva. Ela não está viva, ela está aguardando a ressurreição, que é o arrebatamento. Então ela não foi. Agora, Elias, Enoques, lá do Velho Testamento, que um foi arrebatado, foi levado para o céu, isso é um plano de Deus, mas não é Deus. Essa pessoa, Elias não é Deus, Enoques não é Deus, Maria não é deusa que pode salvar. Maria não está viva. O único relato na Bíblia que a gente vê que está vivo, que foi levado vivo, foi Enoques, Elias, e o Salvador, o único Salvador que está vivo é Jesus Cristo. Agora, para terminar, eu vou ler aqui uma passagem em Isaías 44, a partir do verso 6, para terminar esse meu testemunho. Por que eu saí de lá, da Igreja Católica? Porque eu estava errado, porque Deus não estava se agradando daquilo que eu estava fazendo, né? E que todos possam ter também esse testemunho mais para frente para contar, porque vamos ver o porquê. Agora, um relato muito importante, eu vou ler para você Isaías 44, a partir do verso 6, para terminar esse testemunho, tá? Preste bem atenção e tenha paciência. Ouve até o final. Deus diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu? E quem anunciará isso? E o porá em ordem perante mim? Desde que ordenei um povo eterno? Este que anunciei as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Porventura desde então não vos fiz ouvir e não vos anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Todos os artifícios de imagens, de esculturas, são vaidades, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, de nenhum valor. E suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artifícios são dentre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz um machado e trabalha nas brasas, e a forma com martelos, e a lavra com a força do seu braço. Ele tem fome, e a sua força falta, e nada sabe, e nada bebe água, e desfalece. O carpinteiro estende a régua, e emprega a almogra, e aplana com um cepilho, e marca com um compasso, e faz o seu Deus a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cepristes, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores dos bosques, planta um almeiro, e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar. Com isso se aquenta e cozinha o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade queima, com a outra metade come carne, assa-a e farta-se. Também se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então, do resto, faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina, e lhe dirige a sua oração e diz: livra-me,
porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam, e o coração para que não entendam. E nenhum deles toma isso a peito, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: puxa vida, metade queimei, e metade cozinhei pão sobre as brasas, e assei sobre elas carne, e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza o seu coração, enganado, e desviou de madeira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não há uma mentira na minha mão direita? Esse é o relato da palavra de Deus. Está nas Escrituras, está de Gênesis a Apocalipse. Esse foi o motivo porque eu saí de lá, porque eu não quero voltar mais para lá. Eu quero servir a Deus, eu quero estar com Deus, o único Deus verdadeiro. Não quero ter dúvida, eu não tenho dúvida a respeito da minha salvação, a respeito disso. Nós vemos aqui esse relato. Como que pode um homem de uma madeira cortar um pedaço, fazer uma imagem, do resto queimar, no resto daquela madeira, não é santo? É isso que Deus está dizendo aqui, mas por quê? Vocês estão sendo enganados com isso, no verso 18 do capítulo 44 de Isaías. Vocês não sabem nada, vocês não estão sabendo, vocês nem estão entendendo o que vocês estão fazendo. Os seus olhos estão tapados, estão fechados. Vocês não vê, o coração de vocês estão sendo enganados. Vocês não tomam isso a peito, vocês não entendem, vocês não querem conhecer a verdade. Você só fica ouvindo as pessoas falando, o padre, quem for falando, mas vocês não examinam nas Escrituras. É isso que Deus está dizendo: toma isso a peito, vai em frente, examina as Escrituras e vê que existe um só Deus, não tem outro. Essa é a palavra, esse é o meu testemunho. Para terminar, é por isso que Deus me tirou de lá e também quer tirar você. Aceita Jesus como seu Salvador, Ele é o único, e Ele espera por você de braços abertos. Que Deus abençoe, que você possa ficar com essa mensagem e Deus possa esclarecer melhor as Escrituras para você. Busca o Senhor e fica com Ele, no nome de Jesus.